E aí, tá bem aqui assim? Tem que tirar isso aqui. Então, eu vou começar a falar agora das minhas experiências, sem dizer, obviamente, os nomes. Eu fiz uma passagem num rapaz que ele falou que ia ser a sua despedida do solteiro. Ele vai casar e falou que nunca tinha tido uma experiência com... Não, é isso. Oi, eu sou o massagista tântrico. Eu vou começar a falar sobre as minhas experiências, obviamente sem relatar o nome do meu cliente. Eu recebi mensagem de um jovem que queria fazer uma massagem, ele falou tudo que ele gostava de fazer. E quando ele chegou, ele foi muito educado, muito simpático. Mas daí ele falou que seria a primeira vez dele uma experiência com um homem. Ele vai se casar, ele é noivo. Ele queria, antes de casar, porque ele quer ser fiel à esposa dele, ter uma experiência, uma despedida de solteiro, vamos dizer assim. E daí ele falou que a esposa dele, a noiva dele, na verdade, não gosta de fazer sexo oral, e ele gosta muito. Bom, comecei a sessão, normal, daí eu vi que ele gostou, e na sessão eu pergunto se qualquer coisa a pessoa tem que falar não, se eu estiver tocando um ponto... Tá horrível isso. Olá, meu nome é Antônio, eu sou massagista tântrico. Vou começar a falar sobre as minhas experiências dos meus clientes, obviamente sem falar o nome deles, nem identificar. Eu recebi a mensagem de um jovem que queria fazer uma sessão e que seria a despedida de solteiro dele. Ele é noivo e vai se casar. Bom, a sessão foi boa, começou bem. O rapaz ficou logo animado, vamos dizer assim. E conforme eu fui fazendo a sessão, tem uma regra básica que é caso eu toque em algum ponto indelicado, você tem que dizer não. Fui fazendo a sessão e perguntei se eu poderia fazer massagem prostática nele. Coloquei ele de 4 na cama e falou que poderia. E daí eu comecei a fazer massagem prostática e também mexer no instrumento dele, vamos dizer assim. E ele ficou bem animado. Daí eu perguntei se eu poderia colocar 2 dedos e ele falou que sim. E ele ficou mais animado. O que eu acho bárbaro, porque muitos clientes em que eu faço massagem não permitem o toque prostático, o toque no ânus. Apesar de eles serem às vezes passivos, eles não gostam não se sentem à vontade, vamos dizer assim. Bom, esse rapaz se sentiu bem à vontade. Bom, em suma, ele chegou a um orgasmo depois de algum tempo, e bastante satisfatório. E depois comecei a conversar com ele. Ele falou que a namorada dele, ou a noiva dele, não gosta de fazer sexo oral e que ele vai ter que ter essa conversa com ela. E eu expliquei para ele, disse, olha, pelo que eu percebi da massagem, não é só uma questão de sexo oral, você gosta um pouco além disso. E hoje em dia tem muitas mulheres que são extremamente liberais, tem até uns sites que ensinam a mulher a fazer massagem prostática no marido, com dildos, com etc. Não tem problema nenhum. A região anal é uma região super sensível, que pode dar muito prazer, desde que você esteja desencanado. Vários clientes meus que fazem massagem, e muitas vezes são passivos, não se sentem confortáveis com a massagem prostática. É gozado isso. Mas ele, que afirmou categoricamente que é hétero, fez questão de frisar, disse, ótimo, legal, que bom que você tem essa liberdade de experimentar coisas novas, de ter prazer no seu corpo todo. Por coincidência, hoje tem um médico que eu sigo na internet, bastante bacana, que falou que o ânus é uma região do corpo que tem que ser analisada pelos médicos com seriedade, e muitos médicos não analisam. Tanto o paciente se sente incomodado, quanto o médico se sente incomodado, não faz o exame correto. Bom, isso é um detalhe. Bom, em suma, ele teve um orgasmo bastante satisfatório. Na massagem prostática eu perguntei se poderia fazer, ele falou que sim. Eu disse, posso colocar 2 dedos? Ele falou que sim. Ficou muito animado. E foi muito bom e chegou ao êxtase. Bom, depois conversamos. Ele falou que nunca tinha tido nenhum contato com homem, que a noiva dele não gosta de sexo oral. Ele falou assim, olha, você tem que ver bem essa questão, porque na minha experiência eu fui casado também, e reprimir é uma coisa horrível, né?
se eu não tivesse reprimido na época e falado abertamente com a minha esposa, talvez eu estivesse com ela até hoje, né? Desde que ela tivesse cabeça para lidar com uma sexualidade mais aberta, mais tranquila, mais descobridora, mais transgressora, vamos dizer assim. E então, assim, eu acho complicado como mesmo no século XXI, um jovem, o cara tem 22 anos, ainda tem tabus e limitações e preocupações e pontos que vão e podem afetar perfeitamente sua vida pessoal, amorosa, sentimental, sexual, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu espero que a minha massagem tenha sido boa para ele e que tenha servido para alguma coisa. Além de ter dado prazer, depois ele teve outro êxtase. Teve 2 êxtases. Um beijo. Foi uma massagem extremamente prazerosa para mim, acho que para ele também. Você pode ver, se você quiser, a massagem total no meus. Eu tenho Twitter, tenho OnlyFans também, Just for Fans, muitas plataformas. Se tiver curiosidade, veja lá o total dessa massagem. Um beijo.